Olá a todos que estão aqui conosco nesse momento online. Queremos desejar a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, invocando aqui a sua presença, a sua sabedoria, nos conduzindo nessas reflexões que, que nos conduz, não é? Dia a dia rumo à vida eterna, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, queremos agradecer a Deus nesse momento e pedir a sua presença. Pai, nós oramos e agradecemos por tudo, Pai, e por esta oportunidade em especial que o Senhor nos oferece, Senhor, tão ricamente, ricamente por sua palavra, que é infinitamente sábia e reveladora da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e rica também, Senhor, por esta tecnologia que pode servir como uma ferramenta bendita, produtiva e multiplicadora de tantos ouvidos que poderão estar sendo alcançados nesse momento. Nós oramos para que o Senhor esteja abençoando a todos nesse momento. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, nós regularmente nos encontramos, não é? Revezamos com os outros colegas, de maneira especial eu com Silvana, procurando manter assim uma mesma temática na medida do possível. E eu particularmente desenvolvi com vocês durante um bom tempo, não é? A temática da maturidade cristã, não é? Que tem tudo a ver com o texto básico que nós usamos na palavra do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, em que ele nos exorta a que desenvolvamos a nossa salvação. E então nós estamos compreendendo nesse processo, o processo desde o momento em que nós nos arrependemos de nossos pecados, confessamos ao Senhor e nos apropriamos do seu sangue derramado na cruz do Calvário, o seu sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus por nossos pecados, quando Jesus se oferece como verdadeiro Cordeiro Pascal, que vem sendo prenunciado desde a primeira Páscoa, no Êxodo, com Moisés, na libertação do povo da escravidão no Egito. E aí nessa prefiguração nós temos então o cumprimento de toda a profecia, quando o Senhor Jesus é oferecido em plena Páscoa judaica em Jerusalém, e ele então sobe ao madeiro, é levantado no madeiro para ser oferecido como sacrifício a todos nós e por todos nós, né? Oferecido a Deus, melhor dizendo. E então esse processo começa com o perdão, a confissão, o arrependimento, a salvação, e esse processo se inicia desencadeado em nós pela presença do Espírito de Deus, não é? E aí nós vamos sendo justificados, aperfeiçoados dia a dia, numa verdadeira escada de santificação, não é? E aí a Bíblia diz até que todos atinjamos, alcancemos a estatura do varão perfeito. E naturalmente, então, meus irmãos, que nesse mesmo contexto nós queríamos estar tecendo em alguns encontros com vocês, que se Deus quiser teremos, eu, Silvana, né? Com outros professores também, mas eu e a Silvana, insisto, procurando trabalhar essa temática. Nós queremos estar conversando sobre o nosso relacionamento com Deus, ou melhor ainda, por um relacionamento mais profundo ou profundo com Deus. Então, eu acredito, eu creio que naturalmente existe uma relação muito
oportuna, né? Pertinente entre essa temática da maturidade cristã com o nosso relacionamento, não é? Porque não podemos compreender alguém que está caminhando em direção e desenvolvendo a sua maturidade cristã, ou melhor, deixando-se desenvolver pelo Espírito Santo, crescendo espiritualmente na sua vida espiritual. Não é possível que pensemos nisso tudo sem compreendermos que nesse contexto deverá existir uma profunda relação com Deus, um dia a dia, um aprofundamento nessa intimidade, nessa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Talvez para alguns isso seja totalmente inalcançável, mas eu insisto que esta realmente é a boa nova do Evangelho. Quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz, um dos sinais que é colocado nos Evangelhos é que o véu que separava o povo, a congregação, do santuário, do Santo dos Santos, da presença direta do Deus Todo-Poderoso, Jeová, Javé, Yavé, esse véu é rasgado de cima a baixo. E aí, como que não representando, mas afirmando para nós que agora, pelo sangue de Jesus, nós podemos adentrar ao santuário onde Deus está. E isso é maravilhoso e é imperdoável para nós que nos dizemos cristãos não estarmos ainda desfrutando dessa bênção maravilhosa que é a intimidade com Deus. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer as palavras de Jesus nas visões do Apocalipse: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Né? Então, há um convite do próprio Deus, do próprio Jesus, não é? Que vem intermediar o nosso espírito com o Espírito de Deus, para que nós possamos desfrutar dessa intimidade. Então, quando nós falamos de sentar-se à mesa com alguém, nós estamos falando de uma amizade extremamente íntima, não é? Nós somos convidados para nos alimentarmos numa casa juntamente com aquela família, em situações muito especiais em que nós recebemos uma consideração especial daquela família, né, a ponto de recebermos aquele convite. Então compreendemos que quem se senta à mesa com o outro é porque goza da intimidade daquela família, daquelas pessoas. E Jesus diz que Ele está à porta, olha, Ele está nos convidando, é o convite de Deus, né? Ele diz, estou batendo a porta, se você abrir, então Ele entrará na nossa casa, que é o nosso interior, não é? Nossa mente, todo o nosso ser, e Ele vai então cear conosco, quer dizer, isso significa vamos desfrutar da intimidade do próprio Deus. Isso é grandioso demais para todos nós, que é oferecido, e não podemos correr ou incorrer nesse risco de desprezarmos esse convite tão precioso. Tem uma frase que eu escuto há um bom tempo que diz: amigo é aquele que abre a sua geladeira, né? Então, aquela pessoa que está na sua casa e que ela diz para você: olha, vou tomar uma água, estou abrindo aqui a sua geladeira. Às vezes nem fala, né? Porque ele goza de uma liberdade de alguém que é extremamente íntimo, não é? Mesmo não pertencendo.
sanguineamente daquela família, não é? O Salmo 25, versículo 4, nos diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que lindo, o Senhor tem segredos e ele está pronto a nos revelar seus segredos maravilhosos, na medida em que nós o temermos, não é? O buscarmos, o amarmos sobre todas as coisas. Né? Em outra versão ou tradução diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, não é? É para aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o respeitam, aqueles que creem nele, que o adoram, não é? Como o grande, o único Senhor de todo o universo. O profeta Isaías, ele vai dizer para nós lá no capítulo 55, versículo 6, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, não é? Em outras versões, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Façamos isso enquanto é dia, meus irmãos. Assim que a palavra nos diz, quem sabe numa metáfora bastante linda, né? Mas enquanto é dia, porque poderá chegar o dia em que muitos buscarão ao Senhor e ele não estará mais solícito, não é? À nossa disposição, como ele coloca aqui, buscai-o, não é? Se me buscarem de todo o coração, serei achado de ti. Né? Então, que nós possamos prosseguir. Esse é o convite de Deus. O convite de Deus para nós, e que nós estamos refletindo hoje, é que prossigamos nesse caminho de maturidade cristã, é que prossigamos rumo, em direção a essa profundidade em nosso relacionamento, que não seja um relacionamento raso, superficial, não é? Tem aqueles amigos que você fala oi, tem aquele amigo que você dá um tchau de longe, mas tem aquele amigo que você faz questão de estar perto, aquele amigo que você faz questão de abraçar, de beijar e de dizer o quanto você o ama e o aprecia, né, e o admira. Então, buscar profundidade, dividir, partilhar conversa, partilhar medos, desejos, necessidades, conversar, ouvir a voz de Deus, buscar a sua vontade para a nossa vida, os seus propósitos, desejar fazer a sua vontade. Buscar, então, profundidade em nosso relacionamento com Ele, que avancemos no conhecimento e nos lancemos em busca de uma verdadeira vida espiritual. Vida espiritual, meus irmãos, não é apenas você ter estado presente no templo, assentado, assistido a um culto, assistido a uma missa, uma cerimônia religiosa. Vida espiritual é muito além disso. O Senhor nos convida para nós estarmos em comunhão íntima com Ele, sentirmos a Sua presença, ouvirmos a Sua voz. Né? E a Bíblia nos fala, e esse texto, não é? Esses textos que nós lemos, e nós vamos ler um outro mais profundo ainda, talvez não seja a melhor maneira de eu expressar, mas um texto extremamente profundo, como os demais, né? Como toda a palavra do Senhor, e que vai enriquecer as nossas reflexões. Né? Então, o Senhor está disponível, Ele está acessível, não é? Acessível a todos quanto o buscam. E Jesus diz, em meu nome, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, em nome de Jesus, por tudo que Ele representa, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, que realizou, não é? Segundo a vontade do Pai, em nosso benefício e por toda a humanidade,
e por toda a natureza e toda a criação, é no nome dele que nós então podemos nos achegar ao altar, ao Santo dos Santos. Ele é o nosso sacerdote diante de Deus, não é? E daí ele está acessível e ele nos proporciona a cada dia uma nova alternativa, uma nova possibilidade de ir ao seu encontro e mais, sairmos sempre abençoados, porque nós vamos adorá-lo, nos achegar a ele e nós saímos com bênçãos de cura, saímos com bênçãos de restauração. Restauração em todas as áreas, meus irmãos. Restauração, não só cura física, mas restauração emocional, psicológica, espiritual, física, mental, né? Então é fundamental também, bênção, ele está disponível para nos oferecer o crescimento, justamente essa maturidade que nós temos falado tanto, não é? De nós estarmos à medida que vamos olhando para ele. Então a Bíblia diz, à medida que vamos olhando para ele, nós vamos nos aperfeiçoando dia a dia, de glória em glória, né? Ao contemplarmos ao Senhor. E aí esse relacionamento sincero com o Senhor vai produzir essas bênçãos gloriosas de que nós temos falado. Quero também estar lembrando o texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O Senhor diz assim a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Os segredos de Deus, os mistérios de Deus, a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam em intimidade, em sinceridade de mente e de espírito, de coração. Eu fico particularmente encantado com os personagens da Bíblia, que eles atingiram um nível por excelência de relacionamento com Deus. A Bíblia está cheia de pessoas. Seria o caso de relatarmos praticamente todos os heróis bíblicos, não é? Mas eu faço questão de citar o nome de Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor e ele se falava como a um amigo. E a Bíblia fala que ele falava com o Senhor de face a face, não é? E eu fico encantado com isso, a ponto de, quando ele descia do monte, o seu rosto brilhava por causa da luz do próprio Deus. E fico encantado com o personagem Enoque, que é tão pouquinho falado na Bíblia, mas representa tanto. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e ele já não era, porque o Senhor o tomou para si. Fico pensando em Elias, que também não passa pela morte, mas o Senhor o toma e o leva para si num redemoinho, não é? Quando ele o separa de Eliseu através de um carro de fogo, né? E assim Elias, assim Daniel, assim João, meus irmãos, não é? O apóstolo Paulo, todos os apóstolos, Maria, a mãe de Jesus, não é? As personagens todas, os personagens, Estevão, Zaqueu, a intimidade das pessoas, não é? Timóteo. Então eu me encanto com esses personagens e eu, assim, entre aspas, os invejo, mas eu não preciso invejá-los. O Senhor está disponível para mim, para que eu tenha essa mesma experiência maravilhosa de ter comunhão com Ele desde desde agora, nesse mundo, aqui mesmo. Vamos continuar, né, meus irmãos? Certamente que, de acordo com a palavra de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, e por isso mesmo estou dizendo,
Não, João, Moisés, eles eram especiais para Deus, mas nós também somos. Somos tão especiais que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos ousar entrar no Santo dos Santos, porque o Senhor nos convida. A diferença desses personagens bíblicos e de outros tantos, inclusive nos nossos dias, é que eles tinham uma ousadia, uma coragem, uma vontade, uma força de vontade, um desejo, um foco, uma determinação, não é? E aí eu vejo essa determinação, por exemplo, no episódio de Elias, logo pouco antes dele ser tomado, o seu sucessor, que seria Eliseu, se dispõe a segui-lo e ele deseja ficar mesmo, não é? Não como uma ambição simples, não, mas se oferecendo mesmo e encantado por fazer parte dessa lista de heróis da fé, de servos e servas do Deus Altíssimo, de gozar da vida plena em Deus, não é? E ele então diz para Elias várias vezes: não vou deixar você, eu não vou ficar sozinho aqui, eu vou estar com você em todos os instantes. Inclusive Elias diz para ele: se você me ver subir, se você me vir, não é, ser tomado, então você será abençoado. Porque qual seria a bênção? Ele diz para Elias: eu desejo, lá no segundo livro de Reis, segundo Reis, né? Eliseu vai pedir uma porção. Ele diz assim: olha, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Olha que ousadia. O espírito que estava em Elias é indiscutível, o espírito de Deus, não é? A porção da fé que Deus distribuiu a cada um, a porção de Elias era generosa, né? O personagem de Elias é grandioso nas escrituras, pois Eliseu tem a ousadia, não é? De pedir a porção dobrada desse espírito. E ele fica. E ele então, quando Elias sobe, ele vê, e ele então toma a capa que ficou caída, e ele então segue com a trilha, com a sua história gloriosa que nós podemos ler nas Escrituras, especialmente no livro de Reis. Então eu me encanto com esses personagens. Se você quer, venha. A Bíblia diz: a mesa está posta. A mesa está posta, e quem quiser, venha. Coma e beba vinho, mel, sem dinheiro, sem preço. Estamos falando da graça perdoadora, justificadora, salvadora, santificadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu gostaria de estar assim, nessa segunda parte, caminhando talvez já para a conclusão, né? O livro de Ezequiel. Ele relata uma das visões, né, de Ezequiel grandiosa no capítulo 47. E eu poderia, inclusive, eu acho que é importante que vocês abram o livro de Ezequiel no capítulo 47, não é? É quando o Senhor dá uma visão para Ezequiel e ele percebe que debaixo do limiar do templo começa a nascer um rio, não é? E aí, vejam lá, por exemplo, aqui no versículo 3, né? Terminando o 2, né? Para dar uma volta por fora até o portão exterior, e eis que a água borbulhava do lado direito. Depois ele diz: o homem saiu para o leste, mediu 500 metros, me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Não é? Depois ele continua, o homem vai medindo e a água já dá pelos joelhos. Depois ele continua, a água sobe até a cintura, até que em determinado momento a água já está totalmente cobrindo
o homem de Deus, não é? E ele então diz que era uma água que se podia nadar e que não dava para sair, passar por ela andando, mas tinha que ser nadando. E essa água saía do limiar do templo. E aí, o que a palavra está nos dizendo é que nós somos convidados a receber do templo do Senhor, mas o templo que nós estamos falando não é a casa de tijolos, de madeira, qualquer outro tipo de arquitetura, uma arquitetura como a Notre Dame de Paris ou como uma igrejinha simples de madeira numa zona rural. Nós estamos falando do lugar onde Deus habita, de nós estarmos aonde nós estivermos, não é no Monte Sião, nem é no monte lá na Samaria, não é o lugar geográfico, mas é eu entrar na dimensão do sobrenatural, do espiritual, do mundo invisível de Deus, e ali estar, entrar no seu santuário e gozar da sua presença, e aí poder receber da água. A água na Bíblia simboliza vida o tempo todo. Jesus usa a imagem da água justamente para nos dar a ideia de vida, não é? E aí Ezequiel vê aquele rio que está ali no tornozelo. Quantos de nós estamos satisfeitos em estar molhando somente os nossos pés quando nós nos relacionamos com Deus? Por que não deixar a água subir até os joelhos? Por que não arriscar a água até a cintura? E por que não deixar que a água de Deus cubra todo o nosso ser? Eu vejo ali a imagem de Pedro no lava-pés, no finalzinho que Jesus se despede antes da crucificação. E aí quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro não entende e diz para Jesus que de maneira nenhuma ele deixaria ser lavado os seus pés pelo Senhor. Jesus diz: se você não deixar, você não tem parte comigo. Então ele responde: Senhor, então não só os pés, mas todo o corpo e a cabeça, não é? E aí Jesus continua o diálogo. Quantos de nós estamos deixando a água, o rio da vida, quando Jesus diz para nós: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele vem oferecer para nós a plenitude da vida eterna, não somente em questões de tempo, de uma vida que não se acabará nunca mais, é uma vida em que a morte será derrotada. Todos os sinais de morte e de destruição serão desfeitos. Mas eu estou falando também da qualidade da vida eterna. A vida eterna já aqui agora, não é? Mesmo que eu saiba de todas as dores que o mundo nos impõe, esse mundo nos impõe, não é? A situação que envolve este mundo. Sabemos, não é? Dentro de nós, o reino de Deus permanece, percebe? O reino de Deus está dentro de nós. Então, meus irmãos, o convite para nós é esse. Quando Ezequiel recebe essa visão, o povo estava exilado, sofrendo exílio. A cidade de Jerusalém, o templo haviam sido destruídos. E aí, quando o Senhor apresenta essa visão, ela significa muito, porque dá a ideia da reconstrução, da restauração, do povo, da ligação com o povo de Israel, com o seu Deus, não é? E o livramento do exílio, a reconstrução do templo, que significava novamente a religação do povo com o seu Deus, né? Com os ritos de adoração e de louvor ao Senhor. Então, essa visão significava muito de maneira específica naquele momento histórico do povo de Israel. Mas também nós temos que ir além na revelação que Deus nos dá no terreno do espiritual, que é essa justamente. Nossos relacionamentos com o Senhor precisam nos levar a um mergulho
um mergulho dentro do próprio Deus. Existe um canto maravilhoso que todos conhecem e que eu particularmente gosto muito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, não é? Vamos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, pessoas que já se entregaram a Jesus, outros que ainda não têm essa certeza, ainda têm dúvida. Faça esse teste, converse com o Senhor e que Ele possa nos inundar nesse rio de águas vivas. Eu encerro com o texto lá no livro de João, não é? No livro de João, que Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, não é? Não teremos mais sede, não teremos mais aquele vazio, aquela depressão, aquela angústia que não sabemos muitas vezes por quê, aquela falta de sentido na vida, falta de sentido na nossa existência. O Senhor está nos oferecendo hoje vida plena, vida e vida em abundância, não é? Que possamos nos deixar e preencher com esse rio que brota do limiar do templo de Deus e que nós possamos ver esse rio chegando até nós e nos deixemos afundar nesse rio, nos abandonarmos nos braços de Deus e deixarmos que a água viva de Deus inunda o nosso ser, não é, por inteiro, nos tome por inteiro e que possamos assim também fluir essas águas vivas para tantas pessoas desse mundo que estão sedentas de Deus, sedentas de Deus. Que oremos nesse sentido e busquemos essa maravilhosa graça do Senhor Jesus, desenvolvendo dia a dia a profundidade no nosso relacionamento íntimo com o próprio Deus. Deus nos abençoe. Amém.